Antes de irmos para a parte de comunicação no E3, a gente tem que entender algumas coisas em cima de protocolos. E por esse motivo nós vamos ver alguma coisa a respeito de fundamentos do protocolo Modbus, que vai ser o que nós vamos trabalhar principalmente nesse supervisório. O Modbus é um protocolo de comunicação antigo, foi criado pela Modcom e publicado em 1979. Ele foi criado para os CLPs que a Modcom fabricava. Hoje a Modcom é parte da Schneider Electric. E uma das coisas curiosas é que eles publicaram as especificações do protocolo, ou seja, ele não foi um protocolo fechado, ele foi criado como um protocolo relativamente aberto. E por isso mesmo foi largamente adotado por outros fabricantes ao longo dos anos, se tornando quase que um padrão de fato nos anos 80 e 90. A tal ponto que foi criada uma organização, a Modbus Organization, que hoje é a atual responsável pela atualização e desenvolvimento do protocolo, uma vez que a Schneider transferiu os direitos de propriedade do protocolo e seu desenvolvimento para essa organização. A Schneider foi um dos membros fundadores da Modbus Organization e atualmente essa fundação conta com vários desenvolvedores na área de automação, justamente para definir padrões e evolução do protocolo. Apesar disso, o protocolo é bastante simples e continua bastante simples. Esse é um dos pontos fracos, inclusive colocados hoje como um dos problemas desse protocolo. Mas antes de seguir adiante, é importante ver essa questão do que ele é. Ele é um protocolo da camada de aplicação. Se nós formos olhar o modelo OSI, a camada de aplicação é superior. Se formos olhar o modelo TCP/IP também, a camada de aplicação é a camada superior, ou seja, um protocolo que trata de software com software, aplicação com aplicação, aplicativo com aplicativo. E deixou livre a questão da escolha de camada física, ou seja, como os bits iriam trafegar de um lado para o outro. O protocolo Modbus original foi criado para trabalhar em cima do RS-232, que é uma comunicação serial, ponto a ponto, ou seja, eram dois dispositivos, um computador e um CLP. Mas já nas especificações de lançamento ele já tinha sido adaptado, já estava rodando também em RS-485, que é outra especificação de comunicação serial, que é multiponto, ou seja, ela permite que vários dispositivos se conectem em um único barramento. Isso então ampliou a gama de aplicações do Modbus, porque eu poderia colocar vários CLPs conectados a um único computador que serviria como um supervisório. O Modbus também foi adaptado com diversas possibilidades para trabalhar em cima de linhas de comunicação por modem telefônico e por rádio. Mais recentemente, com a adoção em larga escala do TCP/IP como protocolo de rede e a sua evolução para a entrada na indústria, também se criou uma variante que seria para trabalhar em cima de TCP/IP em redes Ethernet e wireless. Vejam bem, ainda na parte de redes de campo, a ideia de comunicação serial ela é predominante, ou seja, se eu tenho lá um quadro com vários CLPs, muito provavelmente esses CLPs eles são CLPs que fazem comunicação RS-485 com RS-232 ou algum protocolo mais específico. Ou provavelmente redes de campo aí com larga distância, uma RTU daqui a pouco faz comunicação via rádio. Aos poucos, esses sistemas estão sendo substituídos por redes dos modelos mais tradicionais na área de dados, mas isso ainda deve levar algum tempo, até porque em sistemas que estão funcionando não há uma necessidade, não há por que se substituir. É um gasto de recurso muito grande e parada desnecessária. Então, o protocolo Modbus ele trabalha tanto com as seriais quanto com a parte de redes, e justamente por isso nós temos três variantes principais. As duas primeiras, a RTU e a ASCII, elas são voltadas para dispositivos que se comunicam serialmente, um CLP, uma RTU, até Arduino a gente consegue fazer esse tipo de comunicação Modbus. Já na parte de redes, então existe uma especificação que é a Modbus TCP, que é a terceira variação, bem mais nova, que justamente usa a ideia do protocolo TCP/IP e empacota os dados que vai ser enviado em pacotes TCP. A arquitetura fundamental do sistema Modbus, ela é hoje denominada como cliente-servidor, antigamente era chamada de mestre-escravo. Eu tenho um cliente, por exemplo, o supervisório, que se comunica com diversos servidores que seriam os dispositivos que enviariam os dados que fariam a aquisição ou o controle de processo. Este cliente ele não é identificado, ele é um único cliente na arquitetura convencional, na arquitetura tradicional do Modbus, e tu podes ter até 247 servidores ou escravos por rede. O que esse protocolo faz? Ele gerencia esse tráfego então de datagramas ou de pacotes de bytes, e nesses datagramas, esses pacotes contêm qual o endereço do servidor, qual a função que tem que ser executada por causa deste datagrama, quais são os dados que estão sendo enviados
e a verificação de integridade desses bytes, ou seja, tu não apenas manda o que tem que ser feito, que é a função e quais são os dados sobre os quais a função vai ter que trabalhar, mas tu tens que mandar junto um endereço do servidor e esses bytes todos eles são verificados e se coloca um sistema de verificação, ou seja, um conteúdo de verificação que vai junto com o pacote. Quando chega na outra ponta, esse conjunto aí é verificado. Uma coisa importante a se salientar a respeito dessa questão dos pacotes de dados é que toda a comunicação ela é sempre iniciada pelo cliente. O servidor nunca vai fazer uma comunicação, nunca vai enviar algum pacote por conta. Ele sempre vai enviar uma resposta ao que o cliente solicitou. O protocolo Modbus foi criado numa época em que predominava na área industrial o CLP e a maioria dos CLPs aí tem suporte pelo menos alguma linguagem de relés, então a ideia do LEDA. Por esse motivo, os elementos de dados nos quais o Modbus foi baseado refletem o que existia para os CLPs. Então, existem 4 elementos de dados que são os utilizados em Modbus. Os contatos, que seriam entradas discretas, então corresponderiam às entradas digitais de um CLP, então tu vai ter 1 ou 0, ou on e off. As bobinas, que seriam as saídas discretas de um CLP, então também liga ou desliga. Tu abre ou fecha uma bobina. Registradores de entrada, que seriam correspondentes às entradas analógicas, então tu terias uma conversão de algum sinal para um valor inteiro de até 16 bits, e os registradores retentivos e de saída, que seriam também inteiros de 16 bits. Uma vez que a gente pode ter uma quantidade gigantesca de CLPs e outros dispositivos, com cada um com suas características próprias, citando como exemplo o da Altus, que uma entrada seria um contato, tem o endereçamento IX0.0, IX1.5, e a saída seria um QX0.1, QX0.5, e outros LPs têm outros sistemas de endereçamento. O que se pensou no Modbus foi que se criasse um padrão independente de dispositivo. O endereçamento de dados no Modbus, ele não reflete na realidade o que acontece no CLP, os endereços que são usados de fato num CLP ou num Arduino ou coisa que o vale. Qualquer implementação de Modbus num dispositivo, ela tem que ter uma tabela de conversão. Isso aí vai ser assunto que a gente vai trabalhar quando for fazer o acesso de dados no Ellipse usando Modbus. Cada tipo de dados tem o seu endereçamento próprio com um número inteiro. Então, os contatos têm o endereço 0, 1, 2, 3 até 9.999. As bobinas têm o endereçamento também 0, 1, 2, 3 até 9.999 e assim por diante. Ou seja, aqueles 4 elementos, cada um tem sua faixa de endereçamento. Esses endereços são consecutivos, ou seja, eu tenho os endereçamentos 0 a 9.999 nas bobinas, depois eu vou começar um novo sistema de endereçamento de 0 a 9.999 para contatos, depois para os registradores de entrada e depois para os registradores retentivos. Aqui tem uma tabela ilustrando então como é que funciona essa questão de endereçamento. Já é reservado o endereço 0, então no caso da bobina, os endereços utilizados no Modbus são considerados de 1 a 9.999. No caso de uma bobina, a gente pode ler ou escrever sobre uma bobina. Ler uma bobina é saber se ela está ativa ou desativada. Escrever sobre uma bobina quer dizer que a gente vai ativá-la ou desativá-la. Imagine no caso de um CLP, a gente estaria ativando ou desativando uma porta do CLP. Uma bobina, ela tem o tamanho de dados dela é de 1 bit. Então vejam que em 1 byte eu consigo ter 8 bobinas representadas. O contato é o equivalente, só que na parte de entradas, são entradas discretas. Vejam que a faixa de endereçamento dos contatos começa de 10.001 e vai até 19.999. Ele também tem um tamanho de 1 bit, ele é o equivalente complementar da bobina, só que eles são somente leitura, porque não faz sentido modificar o valor de um contato. Né? Um contato tem que representar o que existe em termos físicos, ou seja, o que está sendo colocado na porta física. Mudar o valor de um contato equivaleria ao quê? A mudar algum sensor, uma chave de fim de curso, ou coisa que vale. Isso é impossível de se fazer com CLP. No caso, os registradores de entrada também é a mesma coisa em termos de ser somente leitura. E a faixa de endereçamento deles começa em 30.001 e vai até 39.999. O registrador, então, cada registrador trabalha com 16 bits de tamanho. E um registrador retentivo, ou Holding Register, que é o nome mais utilizado, ele trabalha na faixa de 40.001 a 49.999. Esses podem ser modificados ou podem ser lidos. E tem um tamanho de 16 bits também. Um detalhe importante em relação justamente a bobinas e registradores retentivos é que eles podem ser elementos de memória apenas. Eles não têm que estar ligados a um elemento físico. Então poderiam ser considerados como variáveis do CLP
também. E aí, dependendo do CLP, pode haver um mapeamento que subdivida essas faixas aí em outros componentes. Então, bobinas e contatos são dados de 1 bit, já tinha comentado isso aí. Registradores são dados de 16 bits, que são interpretados normalmente como inteiros. E isso é uma coisa importante a se ter em mente. Um bit é um bit, é 0 ou 1. Agora, quando eu tenho vários bits de uma vez só, eu tenho que saber de antemão qual é o formato de dados que está armazenado e que foi transmitido. Então, eu posso tanto trabalhar com inteiro sem sinal, então eu teria um range de 0 a 65, 535, quanto com inteiro com sinal, então nesse caso o range desses 16 bits variaria entre menos 32.768 a 32.767, ou considerar que eu tenho 2 caracteres ASCII. Então, esse tipo de interpretação ele tem que ser um comum acordo entre quem está enviando e quem está recebendo. Ou seja, quem bolou o sistema lá do CLP, quem bolou a programação do CLP, tem que informar para quem for trabalhar com supervisório qual é o tipo de dado que está sendo colocado naquele registrador. O Modbus originalmente trabalhava só com esses formatos, então números inteiros ou bits. Depois começaram a surgir algumas variações e se vocês forem olhar o manual dos drivers de Modbus de cada fabricante, vocês vão notar algumas coisas diferentes. Atualmente se suportam também alguns outros formatos. Por exemplo, eu posso juntar 2 registradores de 16 bits em uma única operação. Digamos que o registrador tem o endereço 10, então o registrador de composto seria relativo ao endereço 10 e 11. Bastaria eu especificar que o endereço é 10 e que eu estou lendo um inteiro de 32 bits. Então eu poderia ter um inteiro de 32 bits sem sinal, que tem um range de 0 a 4 bilhões e alguma coisa. Eu poderia ter um inteiro de 32 bits com sinal, de menos 2 bilhões e algo até 2 bilhões e algo, ou mesmo suportar um número real com notação de ponto flutuante. Esse tipo de dado de número real com notação de ponto flutuante, ela é equivalente ao tipo de dados float que existe no Arduino, no C++. Ainda poderia contar como 4 caracteres do tipo ASCII. Uma coisa que vocês têm que observar também em relação a essa questão de reais e inteiros é que muitas vezes os CLPs não têm poder de processamento, ou nem tem, alguns mais simples não têm funções de conversão de dados. Então daqui a pouco é mais fácil tu pegares o inteiro que é resultante da conversão analógico-digital de um sinal e enviar para o supervisório, por exemplo, ou para algum programa que ele faria a conversão então daquele número inteiro para a grandeza que te interessa. Se for uma temperatura, uma pressão, alguma coisa assim. Então, trabalhar em cima de inteiros normalmente é o que seria o mais adequado, ainda mais pensando especificamente em CLPs, cujo poder de processamento ainda é relativamente baixo. Trabalhar com CLPs tem CPUs de 8 a 16 bits predominantemente, agora que tem bastante, está aparecendo grande oferta de 32. E os sistemas de aquisição de dados, de conversão analógico-digital, normalmente vão até 12 bits. É raro tu teres algum CLP que tenha mais do que isso em termos de sensibilidade de conversão. As funções em cima do Modbus, elas são operações de leitura e escrita sobre esses elementos que a gente comentou anteriormente. Então, elas são definidas por códigos de 1 byte, elas fazem parte do pacote que é enviado pelo cliente para o servidor, dizendo o que ele tem que fazer. E toda vez que tu envias um pacote de funções, essa função tem que ser executada e depois é feito um retorno de resultado. Como eu tinha comentado anteriormente, apenas o cliente pode iniciar uma troca então de pacotes de dados, de datagramas. E nesses pacotes aqui vão as funções. Aqui tem uma tabela das funções principais sobre esses elementos de dados. Então, cada vez que vai um datagrama, vai um desses códigos e alguma coisa de dados complementares. Por exemplo, para as bobinas, eu posso ler uma bobina, um datagrama pode ser usado para ler uma bobina, então eu vou mandar a função 1, o endereço do que vai ser lido e a quantidade de elementos que eu vou poder ler. Lembre-se que uma bobina só tem 1 bit de sinal, então eu posso ler vários elementos de uma vez só e ocupar um número bem pequeno de bytes. Então a leitura de uma bobina, eu usaria código de função 1, o endereço da bobina inicial e quantas bobinas eu quero ler. Da mesma maneira, se eu quiser escrever só em uma bobina, eu vou usar um código de função 5 e o endereço da bobina e o estado, se eu quero 1 ou 0. E o 15 serviria para fazer o oposto do 1, ou seja, ao invés de ler várias bobinas, eu vou escrever várias bobinas. Aí eu passaria o quê? A função 15, o endereço da bobina inicial, quantas bobinas eu vou modificar e os bytes que vão em seguida, que vão definir ali, cada bit desses bytes vai definir qual é o estado da bobina. No caso de contato, eu só tenho operação de leitura. Contatos são entradas só podem ser modificadas fisicamente. O código de função 02 serviria para a gente ler o estado de um único contato. O registrador de entrada equivale ao contato na questão de apenas leitura. É um elemento que vai trazer um dado que foi adquirido de uma porta analógica e convertido por conversão analógico-digital. Já os registradores retentivos seriam equivalentes da bobina nesse sentido de que eu posso ler e gravar 1
ou mais elementos. Um registrador retentivo, um holding register, pode se usar a função 3 para fazer a leitura de um ou mais registradores, o 6 para gravar, escrever em apenas um registrador um valor, e o 16 para poder escrever em vários registradores ao mesmo tempo. Os registradores retentivos eles podem ser tanto saída quanto memória. Dos 3 tipos que a gente tem, o primeiro deles, o Modbus RTU, é utilizado em comunicação serial, em RS485, 232 USB, e o pacote de dados, que é chamado de ADU, ele é totalmente binário, ou seja, os valores numéricos que estão colocados lá, eles estão representados binariamente. Então, no caso de um elemento multibyte, o que acontece é que o byte mais significativo é que é enviado sempre primeiro. Claro, pode haver variação que não respeite o padrão, isso aí tem que ser lido a cada manual de equipamento. E para sincronizar pacotes, o que acontece? Entre um pacote e outro, eles dão um tempo de 3 vezes e meia, pelo menos, o que seria o tempo necessário para transmitir um byte. Então, se tu tens uma taxa de transmissão lá de 1000 bits por segundo, tu tens que ver quanto tempo levaria para transmitir um byte, 8 bits. Então seria 1 milésimo vezes 8, então 8 milésimos de segundo vezes 13,5 entre um pacote e outro. Ele é um formato mais empregado na comunicação serial porque ele é relativamente pequeno em comparação com o outro que é o Modbus ASCII que a gente vai ver agora. Então ele é preferível justamente por esse motivo. Já o Modbus ASCII, ele também é usado em comunicação serial, só que o pacote, a ADU dele, é um texto. O que acontece? Cada byte de valor ele é armazenado com um valor em hexadecimal de 2 algarismos. Então a gente manda os caracteres correspondentes a esses 2 algarismos para cada byte de valor. Então imaginem assim, que ao invés de mandar 1 byte para cada byte, eu vou mandar 2 bytes. Então ele já vai dobrar o tamanho. O pacote inicia sempre quando tu envias um caractere 2 pontos e termina sempre quando tu mandas um conjunto de quebra de linha, que são 2 bytes. Byte correspondente ao line feed, que é o ASCII 10, e o carriage return, que é o ASCII 13. O Modbus ASCII, ele tem uma vantagem interessante que permite a gente ler facilmente, ele é humanamente legível, né? Porque a gente pode ver os valores que estão chegando lá, ele é armazenado na forma de texto. Outra coisa interessante é que como é ASCII e o padrão textual é o mesmo, então 2 elementos que suportem ASCII podem ter hardwares muito diferentes que vão conseguir se entender. Se os dois suportam o protocolo Modbus ASCII, eles vão conseguir converter de ASCII para numérico, de numérico para ASCII, cada um com a sua arquitetura. O problema é que ele gasta quase que o dobro em termos de tamanho em relação ao RTU e justamente por isso ele é bem mais lento. O Modbus TCP ele é diferente dos outros dois justamente porque ele foi projetado para trabalhar em cima de uma rede que já tem sistema de verificação de dados, que tem a questão de endereçamento e todo o resto. E justamente porque o TCP/IP é uma rede que não tem essa arquitetura de cliente-servidor, mestre-escravo, como se falava antigamente, as coisas são um pouco diferentes. Então, no Modbus TCP, qualquer dispositivo pode ser identificado como cliente ou servidor. O endereçamento que se dá aos dispositivos não é como no Modbus RTU ou ASCII, onde tu diz qual é o número do dispositivo que tu queres. Tu vais usar o endereço IP. Nesse sentido, então, o pacote de dados ele é quase igual ao pacote que contém apenas o que tem que ser feito pelo dispositivo, tal do PDU. Por quê? Porque o endereçamento é algo interno das redes TCP/IP. Então o endereço de memória não vai estar, o endereço do dispositivo, não vai estar presente dentro da ADU. A verificação de integridade de dados ela é feita pelo próprio TCP, então não tem por que ele estar dentro do pacote de dados também. Então saem esses 2 elementos e resta o quê? Qual é o código da função e quais são os dados que vão ser transmitidos. A única coisa que tem de diferente do PDU, que seriam esses 2 elementos, é que vai um cabeçalho específico do Modbus TCP, que é para complementar algumas informações ainda que faltam. E os dados são armazenados como no Modbus RTU. Totalmente binários. Dessa visão geral, a gente tem que ter algumas coisas em consideração que, assim, o Modbus ainda é largamente utilizado na indústria, então é importante conhecê-lo. Modbus é um padrão? É um padrão, mas existem variantes de acordo com cada fabricante. Ou seja, se vocês pegarem um CLP da Altus que suporte Modbus, ele vai ser muito parecido com o CLP da Schneider em termos de Modbus, mas vai ter aquelas peculiaridadezinhas, algum código de função extra, o sistema de endereçamento é um pouco diferente. Apesar disso, vocês vão ver implementações disponíveis para quase qualquer dispositivo. Muitos CLPs, a maioria dos CLPs vão ter alguma implementação de Modbus, ou se não tiver uma implementação funcional 100%, ela vai ser uma implementação legada, como a gente chama, ou seja, uma implementação antiga, ou que suporte apenas porque tu tens uma rede mais antiga. E aí tudo que a gente tem que saber é
a que corresponde cada dispositivo. Que endereço Modbus corresponde a cada endereço do dispositivo físico. Para outros, como microcontroladores, como o Arduino, o ESP32, e até para computadores e placas como o Raspberry Pi, vocês têm bibliotecas que permitem trabalhar de formas diferentes o Modbus nesses dispositivos. Aí é só ver a questão da biblioteca para ver como a gente implementa uma entrada, uma saída ou elementos de memória e mapeia eles para endereços Modbus. É importante conhecer Modbus também porque a maioria dos sistemas de escada suporta esse protocolo, já que ele é muito conhecido e muito comum. Mas a gente tem que ter em mente também o seguinte, ele é um protocolo antigo, ele já tem 40 anos, mais de 40 anos, e ele é formado justamente para trabalhar com baixos volumes de dados, o que é interessante para a área de sensores, como a gente tem hoje, mas que aos poucos tem necessidades a mais, como por exemplo, eu vou trabalhar com visão computacional, vou trabalhar com streaming de vídeo, de áudio, ele já não é um protocolo muito adequado, então é um sistema que ele tende a ser substituído num futuro próximo. Mas isso aí já se fala há um bom tempo. Essa é uma visão geral do Modbus e foi colocada justamente porque a gente precisa ter uma noção desse protocolo para começar a trabalhar em cima de comunicação no Elipse E3. Na verdade, precisaria de qualquer protocolo. Mas como o Modbus é largamente adotado e existem simuladores de Modbus para o Elipse E3, é um tanto mais conveniente começar por esse protocolo. Um próximo vídeo já vai trabalhar justamente sobre a questão de comunicação Modbus em cima do E3.